Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, que a paz do Messias se encontre conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. Dando continuidade ao estudo do livro Sinal Verde, hoje nós vamos comentar mais uma lição, a lição intitulada Reuniões Sociais. E creio eu que esta lição ela é por demais oportuna, sobretudo neste momento em que nós estamos vivendo de forma isolada, quase sempre em nosso lar, convivendo quase que exclusivamente com os nossos familiares. Neste momento em que muitos alegam sentir saudade do ato de reunir. Nessa circunstância em que muitos declaram sentir a necessidade de reencontrar com o semelhante. Creio eu que nós devemos nos perguntar, até hoje aqui na Terra, nesta atual encarnação, nós procuramos até hoje tirar o melhor proveito da convivência social? E creio eu que nós devemos fazer uma outra pergunta a nós mesmos. Quando amanhã, certamente nós teremos novamente a oportunidade de conviver com o nosso semelhante, de forma ampla e restrita, nós iremos de fato valorizar os encontros em consonância com a proposta evangélica? Eu entendo, meus irmãos, que este questionamento ele é por demais oportuno. Por quê? Porque, a meu ver, até hoje, infelizmente, nós usamos a oportunidade de nos reunir com o semelhante no convívio social. Até hoje, penso eu que nós nos reunimos para saciar a nossa sede egoísta. Infelizmente, a meu ver, até hoje, nós nos reunimos para tirar o proveito que a transitoriedade nos reclama. Infelizmente, até hoje, nós não tiramos o melhor proveito para a nossa ascensão espiritual. E assim, como todos nós aqui na Terra, no planeta Terra, em sua maioria, se não todos, como egoístas e orgulhosos, nós não percebemos, por mais que o Evangelho nos indique, que nós devemos ter o cuidado para aqui na Terra tirar o melhor proveito para a nossa ascensão espiritual. Às vezes o egoísmo e o orgulho nos enceguece e a gente não percebe que no convívio social nós estamos quase sempre machucando o semelhante. Infelizmente, na relação com o nosso semelhante, o egoísmo e o orgulho nos leva a ferir de forma consciente ou inconsciente o nosso próximo no convívio social. E isso nos prejudica de forma direta em nossa ascensão e reflete em nossa vida diária a dificuldade que temos para encontrar a nossa própria felicidade. Creio eu, meus irmãos, que todos nós devemos ter a coragem de responder a certas perguntas. Perguntas que devem ser dirigidas a nós mesmos. Você já se perguntou, o que me leva a participar de uma reunião? Por exemplo, você como funcionário de uma empresa. O que te leva a participar de uma reunião na empresa em que você participa na condição de empregado ou funcionário? O que te leva a participar é o interesse da empresa ou o seu objetivo de alcançar o destaque, promoção pessoal? O que te leva, por exemplo, como vendedor, se for o seu caso? O que te leva a vender um produto? Alienar o melhor produto ou apenas aumentar
o seu índice de venda, sem se preocupar com a qualidade do produto que você proporciona ao consumidor? O que te motiva no dia a dia? O que te leva, por exemplo, nós como cristãos, como espírita cristãos, o que te encaminha a uma reunião espírita? A cura do corpo ou a educação de você mesmo, a educação da alma? O que te leva a participar de um encontro, seja numa igreja, num templo, numa casa espírita? Satisfazer os seus interesses passageiros, transitórios, ou a sua educação como espírito? O que nos leva a ir ao encontro do nosso semelhante? O que nos leva a participar de um encontro dentro de uma casa de oração? Por que às vezes nós nos deslocamos a grande distância para assistir à palestra de um orador brilhante, como Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, se nós não prestigiamos a iniciativa do irmão, que semanalmente nos traz a mensagem do Evangelho na casa espírita em que nós participamos? O que às vezes nos atrai, por exemplo, na oratória deste ou daquele médium, deste ou daquele orador? A capacidade dele de abrilhantar a mensagem com palavras bonitas e bem postas, ou a sua habilidade de tocar o dedo na ferida, a nos mostrar aquilo que precisa por nós ser encarado? O que nos leva a nos encontrar com determinada pessoa? Aquela pessoa simpática, aquela pessoa elegante, ou o que nos leva a afastar daquela pessoa que é rústica ao falar, mas diz aquilo que nós precisamos ouvir? O que nos leva a afastar daquelas pessoas que nos incomodam quando nos apresenta dados que deveriam ser encarados por nós com muita seriedade? Por que nós evitamos sempre o questionamento, o autoencontro, para que nós possamos, de fato, encarar a nós mesmos com a sinceridade que nós precisamos fazer? Por que ainda nós gostamos de nos seduzir pela postura egoísta ou orgulhosa, que sempre procura nos manter invigilantes e é quase sempre alimentando um conceito falso sobre a nós mesmos? O que nos leva a fomentar a sede exclusiva de satisfazer os nossos interesses passageiros? O que nos leva a iludir pelo ego e descuidar dos nossos interesses também muito importantes, que são maiores, os interesses do self, a fraternidade, a empatia, a indulgência, a educação moral? Indubitavelmente, meus irmãos, o homem é um ser social. E nós, como homens, nós nascemos para a convivência com o próximo. Nós nascemos para o encontro, para o contato. E através deste contato, tirar o melhor proveito para a nossa ascensão. Todavia, creio eu, que para tirar o melhor proveito destes encontros, deste convívio social, faz-se indispensável o autoencontro, a necessária disposição e a coragem de olhar para nós mesmos e nos questionar: o que me motiva a viver aqui na Terra? O que eu busco como espírito imortal? A educação moral? Ou ainda a ilusão me fascina? Ou ainda eu me deixo vencer pelo egoísmo e pelo orgulho, e assim ainda uso ou me deixo escravizar pelo hábito de maldizer o semelhante,
de desprestigiar a sua conduta? Será que eu estou consciente daquilo que realmente me interessa? Será que eu percebo que, para conviver de forma saudável com o nosso semelhante, eu preciso aparar as arestas para que eu não fira no contato social? Este é o recado que André Luiz está nos trazendo. Penso eu que somente através da educação moral nós iremos perceber em nós a necessidade de aparar as arestas, de cada vez mais ir à busca da verdadeira visão, de enxergar o real sentido da nossa existência e perceber que o encontro, a convivência social, a convivência com o próximo é indispensável e assim perceber que somente através da indulgência, da compreensão, da compaixão, da fraternidade, do amor, nós conseguiremos retirar desta nossa encarnação o melhor proveito. Assim, meus irmãos, hoje, mais do que nunca, procuremos motivar a nós mesmos através de um novo olhar, de olhar em nós todos os recursos que herdamos do nosso Pai para que nós possamos promover a nossa própria ascensão. Mas jamais esqueçamos de que nós não conseguiremos alcançar o melhor de nós desprestigiando o potencial do nosso semelhante. Não usemos o outro como um mero objeto. Percebamos o nosso próximo, a ponte para que nós possamos entrar em contato com o nosso Criador. Somente assim nós iremos perceber a importância de um simples encontro, a necessária reunião em torno de propósitos imortais, que era ir à procura daquilo que realmente nos interessa, que é o devotamento, o amor, a compreensão. Que a cada dia nós percebamos a importância do semelhante e não menosprezemos a oportunidade de valorizar em nós aquilo que precisa ser valorizado no próximo e que descubramos que, na verdade, não somente o convívio social, o encontro com o próximo é importante, sobretudo, que olhemos para nós mesmos com o carinho que nós precisamos alimentar. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, elas possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. Muito obrigado pela sua atenção, porque na verdade eu estou compartilhando esse vídeo simplesmente porque através dele eu a cada dia me aprimoro e espero que ele possa ser útil para você de alguma forma. Muita paz. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore, em qualquer agrupamento, quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra,
ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir, fora de propósito, nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se, cada um de nós, dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro.